Olá, é um prazer estar novamente com você através do programa Homem de Verdade. Hoje nós temos um assunto muito importante e nós queremos trazer até o teu conhecimento para que você possa ter realmente uma direção. Todos os dias deparamos-nos com situações em que decisões precisam ser tomadas. São situações profissionais, financeiras, conjugais, relacionadas à criação dos filhos, ao relacionamento com familiares e amigos. Como fazer uma melhor escolha? Outra pergunta: como saber o que Deus espera de mim? Este é o tema do programa de hoje que nós vamos debater agora e com certeza Deus tem um caminho correto e uma direção nova para você. Para debatermos sobre esse assunto, estamos aqui com o pastor Rui, um dos pastores aqui da nossa igreja. Ele é empresário também, na área de mecânica. Também temos aqui ao nosso lado o pastor Marcos Vargas. Ele é pastor, advogado e também um dos líderes aqui do ministério. Temos também ao nosso lado o pastor doutor Flávio Varela. Ele é advogado e um dos pastores aqui da nossa igreja. Como você tem visto realmente uma situação que Deus espera do ser humano, principalmente o que Deus espera dos homens? Bom, eu creio que a primeira coisa que esse assunto nos desafia é nós partirmos da premissa que nós, homens, nós somos dotados do livre-arbítrio e do direito de tomar as nossas próprias decisões. Deus, quando fez o homem, ele nos fez com essa prerrogativa. E uma coisa que eu aprendi desde muito pequeno é que Deus, o Deus do qual eu sirvo, é um Deus educado, um Deus que não invade a vida do homem e que permite que o homem faça as suas escolhas, até mesmo no relacionamento com o Criador. Sentimentos e sensações ruins, elas estão aí batendo a nossa porta. E uma coisa que nós temos assim como se fosse um termômetro intrínseco a nós é a nossa consciência. Quando nós agimos, quando nós sentimos algo de ruim, a nossa consciência fala conosco. A nossa consciência bate. Qual é o homem, qual é a mulher, qual é a criança que com o mínimo de maturidade possível já percebe que quando faz alguma coisa errada, algo lá dentro chama a atenção. Eu tive essa experiência. O meu filho falou uma palavra para mim esta semana, eu não falei nada. No outro dia ele chegou para mim e falou: papai, você me perdoa? Porque ontem eu te falei aquela palavra e eu sei que foi errado, ou seja, a consciência dele. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 30 que Deus propõe para nós as escolhas, o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da vida, o caminho da morte. E toda vez que nós estamos diante de uma decisão a tomar, nós temos que procurar essa consciência nossa e pedir orientação ao Espírito Santo, porque lá no Novo Testamento a palavra de Deus diz que o Espírito Santo esquadrinha os nossos corações, ele sonda o nosso interior e ele é capaz de nos orientar e de nos guiar à melhor decisão a ser tomada. A gente vai verificar, né? O tema que a gente está discutindo aqui nesse programa, ele tem aí, como ser guiado por Deus para seguirmos o caminho correto. A gente trouxe aqui um ponto que é muito importante para a minha vida e para a sua vida, que diz assim, ó, sentimento de tranquilidade e paz. Para poder ilustrar o que eu quero falar para você aqui através do nosso programa, eu quero ler para você Romanos 15, verso 13, que diz assim, ó, ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo, ou seja, alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. O que vai ter que guiar a sua vida vai ser esse sentimento de paz que Deus tem para nós quando nós estamos na verdade, né? A verdade liberta, né? Então, se a verdade nos liberta, ela traz para a gente uma posição de conforto, no que se refere a algo positivo para a nossa vida, mas também aí de paz. Então, a gente tem que entender o seguinte, se Deus está ligando para alguma coisa, você tem paz naquilo que você faz, você começa a ter uma direção de Deus naquele caminho que você está percorrendo para a sua vida. E eu falo que essa paz diante daquilo que a gente faz, ela está guiada e alicerçada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Interessante que nós sabemos que quando a gente vai cometer um pecado, o Espírito Santo de Deus ele nos dá um alerta do que se refere àquilo que a gente está fazendo como algo errado diante da nossa vida. A gente consegue ter um termômetro
que é o Espírito Santo, que ele vai mostrar para a gente, olha só, não vai por esse caminho, que você vai ter dificuldade na sua vida. E é interessante que a Bíblia, em todos os momentos, ela nos fala a respeito do quê? De verdade, de paz, de gozo, sempre alicerçada aonde? Na palavra de Deus ou na exortação em direção via Espírito Santo de Deus, né? Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra, ou seja, qual é a tua direção? A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito Santo, ele vai te guiar para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Então você precisa ficar atento diante da vontade de Deus aí para a sua vida, aí nesse direcionamento. Mas pessoas que conhecem a verdade e não tem paz, né? É isso que é o difícil da pessoa entender. Quando a gente questiona a Deus, se tiver, né, a coragem de perguntar: Deus, o que está faltando para mim melhorar a minha vida com o Senhor? Comunhão. A comunhão, aquilo que eu estou fazendo, está agradando o Senhor? O que eu preciso fazer mais? No livro de Jó, no capítulo 10, versículo 1, Jó fala que a alma dele tem tédio da vida que ele está vivendo. Ou seja, a alma dele está desgostosa com o tipo de vida que ele está vivendo. Então a gente tem que perguntar para Deus: Deus, essa vida que eu estou vivendo está agradando o Senhor? Em que eu preciso melhorar? O Espírito Santo, fala comigo. Quando o Espírito Santo de Deus fala com a pessoa, aquele que tem o discernimento, e que ele obedece essa palavra de Deus e ele pratica, ele tem vitória. Mas existem pessoas que o Espírito Santo de Deus mostra para ele, fala para ele onde é que está errado, e ele não tem coragem de fazer a mudança, porque ele acha que ele é superior às determinações do Espírito Santo. Fala, eu vou resolver isso depois. Porque se ele se colocar na presença de Deus e perguntar para ele se ele está fazendo a coisa correta, e o Espírito Santo de Deus falar com ele e tomar uma decisão, ele recebe as promessas, pastor. Ele vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é a promessa de Deus para nossas vidas. Isso acontece, pastor, quando a verdade está na sua boca e também em suas ações. Uma coisa é você ter uma identidade cristã, mas não tem um testemunho de vida. Motivação. Não tem a caminhada, a pegada sua com Deus, ela é fria, ela está mórbida. Vem na igreja por causa de uma pressão, vem na igreja porque o pastor está insistindo. Um servo de Deus trabalha alguma coisa que lhe é imposto. A obra de Deus, a Bíblia diz que o evangelho não tem nenhum fardo pesado, nada. O fardo dele é leve. Então, querido, a verdade, quando você negocia, quando você trabalha, quando você vive com a verdade sobre sua boca, a sua alma descansa. Por quê? Porque a sua alma não tem nada que condena ela. Porque quando você fala algo que você não vive, que você não faz, a sua alma fica agitada. Gera um mal-estar dentro de você. Isso a gente chama de mentira no dia a dia da vida. Eu posso citar um exemplo na Bíblia, exatamente isso que o senhor está falando? É o exemplo do rei Saul e Davi. Enquanto o rei Saul ele esteve debaixo da aprovação de Deus, enquanto ele pedia, antes de entrar numa batalha, a orientação de Deus, ele foi bem sucedido. Na hora que Saul fechou o coração, fechou os olhos para aquilo que Deus havia mandado ele fazer e ele saiu deste propósito, algo perturbador aconteceu na vida de Saul, ao ponto do Espírito Santo se retirar da vida dele. E aí a gente vai para Davi. Davi, enquanto ele esteve pedindo a orientação naquilo que o senhor falou, pastor Flávio, agora instantes atrás, de buscar essa orientação do Espírito Santo, Davi foi bem sucedido. Ele não entrava em uma guerra, ele não entrava em uma batalha sem antes pedir a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo para sobre qual caminho ele deveria seguir. Isso serve para nós nos dias de hoje. Se nós não buscarmos a orientação prévia da parte do Senhor, nós estamos fadados a tomar decisões precipitadas e que vão ser alvo lá na frente de erro, de tropeço. E o mais sério, né? Contrariar o Espírito Santo de Deus, né?
A gente tem um exemplo de caminho correto, né? Jesus, quando veio para o mundo, ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que ele é o caminho? Porque só ele nos leva para a verdade, que é Deus, né? Ele é a verdade, né? Porque ele é o cumprimento da promessa de Deus, predita lá em Gênesis 3,15, quando o homem caído, que ele enviaria que iria trazer a redenção para a humanidade, iria esmagar, pisar a cabeça da serpente. E ela é a vida, porque a gente só tem paz, né? Só tem essa vida, uma vida em abundância nele. Então ele é o caminho a ser seguido. E seguir os passos de Jesus é algo maravilhoso, né? A gente pode ter dificuldades, discutimos aqui num programa que a gente gravou aqui anteriormente, falando que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque a gente está seguindo o vencedor, está seguindo a Cristo, a gente está ali no time que já venceu. A gente vai sofrer as consequências do mundo por causa do pecado, mas tendo uma certeza, né? Que estando com Cristo, um dia receberemos a coroa da vida. A gente sofre as consequências do pecado quando a gente erra o alvo. O nosso alvo tem que ser Cristo. Temos que mirar e lutar e não deixar que nada nos afaste dessa comunhão, né? Esse caminho, né? Fazer igual Neemias, né? Isso. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso perder tempo em desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que seguir o meu alvo, que é Cristo Jesus. Querido, você precisa verdadeiramente não deixar que pensamentos, sentimentos ou sensações determine a tua vida. Você precisa viver debaixo da direção do Espírito Santo de Deus para a tua vida. E hoje, através desse programa, nós queremos mostrar a você que Deus se revela a vontade dele para você. Através do quê? Da Bíblia Sagrada. Então, quando nós desafiamos a você a ler a Bíblia, ler 10 capítulos por dia, numa sentada você lê. Querido, você tem tempo para tanta coisa. E talvez Deus está querendo direcionar a tua vida para algo que possa ser de edificação e bênção para você, e você tem sempre virado, sabe, desvirtuado o direcionamento de Deus para a tua vida. Eu desafio você a entrar comigo na leitura bíblica, na oração. Eu quero dizer para você, Deus vai endireitar os seus caminhos sem você ver. Uma nova direção de vida está ao seu alcance. Então, Deus se revela através da sua palavra para te abençoar. O que vocês acham? Eu creio que isso é a mais pura verdade, e as experiências que nós temos ao longo da vida, isso vai determinando se a gente vai chegar lá na frente de forma vitoriosa ou não. A oração, meus irmãos, é o canal direto que nos leva a Deus. O louvor, ele quebra barreiras, a adoração nos coloca no nosso devido lugar para com Deus. E esse tempo de intimidade ele é fundamental. Esses desafios aí, em tempos difíceis, de oração, de leitura da palavra de Deus, de louvar e de adorar a Deus no mais puro sentimento, são realmente desafios que nós precisamos romper. Bom, meus queridos, são muitos desafios. Mas nós temos aqui alguns ainda. Nós vamos para um breve intervalo. Você vai conhecer os nossos mantenedores, os nossos abençoadores, e voltamos já já para te dar condição, te orientar e mostrar a você o que Deus espera de nós. Eu também estou inserido, todos aqui estão inseridos nesse contexto. O que Deus espera de nós. Nós voltamos já e vamos tratar desse assunto para lhe abençoar. 1 minuto só. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura e realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade
inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Olá, meus queridos, é um prazer estar com você. Olha, graças a Deus, podemos ter o nosso culto, a nossa quarta da família presencial. Então, estou aqui para convidar você. Pode vir, estamos aqui aparelhado, adequado, com todos os meios de que você possa realmente, certo? O álcool, a proteção nos pés, a máscara você precisa trazer, sabe? É isso que nós estamos andando com ela. Mas eu queria que você viesse, venha, vamos estar louvando, adorando esse Deus presencialmente. Eu quero matar a saudade. Domingo nós já vimos boa parte dos irmãos aqui. 19h40. Eu espero você. Uma noite de celebração, louvor e adoração a Deus, dentro da quarta da família, porque nós queremos direcionar tudo para a sua família. E eu espero você, 19h40. Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Querido, Deus espera muito de nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele tem pressa em nos abençoar. Então eu queria que você levasse os seus pensamentos e suas ações num direcionamento disso. Espera no Senhor, confia no Senhor. Ele tem promessas para se cumprir na tua vida. Agora depende das minhas atitudes e meus comportamentos, onde nós estamos discutindo esse assunto aqui. E nós temos ainda mais a acrescentar sobre sua vida. Né, pastor Marcos? Exatamente. Outro desafio que nós somos aí levados a romper é a questão de aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Que nada mais, nada menos é o quê? A maturidade espiritual. A gente não pode jamais comparar uma pessoa que já conhece o Evangelho há muitos anos com um recém-convertido. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu time de aprofundar no relacionamento com Deus. Lógico, quanto mais nós nos entregamos no tempo de qualidade com Deus, na leitura da palavra, no tempo da oração, no louvor, no momento onde a gente deleta tudo ao nosso redor e ficamos por conta exclusiva de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, isso vai nos trazendo maturidade espiritual. Lógico, quando a gente precisa, a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros se encontra sabedoria. Mas por que se encontra sabedoria na multidão dos conselheiros? É por causa da maturidade que foi passado para aquelas pessoas ali e gerou ali condições delas poderem já estar auxiliando as novas pessoas na fé. Eu estava pensando aqui, estamos falando de caminho, né? A gente vive hoje uma geração que é focada na internet, né? E vivemos hoje a geração do fake news. Aí tem muita gente que às vezes fala que não sabe o caminho a ser percorrido, ou não sente até paz, né, desse caminho a ser percorrido, porque ele busca aí fontes duvidosas. Ele não quer ler a Bíblia, como foi falado aqui, não quer se alimentar dela, meditar de noite, como manda a palavra de Deus, ele não quer ter intimidade e oração, e quer ser alimentado por quem? Por esse youtuber da fé, né? O cara não tem um pastor para poder dizer quem é a autoridade espiritual sobre a vida dele, ele não vai para a igreja, não tem comunhão, não submete, mas quer estar ensinando a respeito da palavra de Deus, interpretando da forma como ele acha que deve interpretar, né? Atos, no capítulo 17, ele fala da igreja de Bereia, né? Ele fala que eles estavam lá o seguinte, escutavam alguma coisa e confirmavam na Bíblia. Escutavam alguma coisa e confirmavam na Bíblia. E hoje as pessoas não sabem um caminho a ser seguido porque eles não querem ter o manual do homem, que é a própria Bíblia Sagrada, né? É impressionante. E outra coisa que eu destaco é o seguinte, vai ter pessoas que você vai andar, ela não vai aceitar aquilo que a Bíblia, que as Escrituras falam para você, né? E para ele também. Por quê? Quem não tem o Espírito, ele não pode comungar com as coisas do Espírito. Isso é algo que só quem tem o Espírito Santo de Deus é que ele pode ter uma compreensão a respeito de alguns temas, porque ele vai ler a Bíblia tendo a revelação dada a ele pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa seguir e trilhar o seu caminho. A água não se mistura com óleo. Isso aí. E tem pessoas... Pois é, se o curso de teologia fosse só para pastor, não tinha padre fazendo curso de teologia, ou outras, né, religiões, pessoas estudam a Bíblia. Mas é diferente, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que ele pede como o guia para a sua leitura, ele vai conseguir sim trilhar os caminhos que Deus tem para a vida dele. Pastor, e outra coisa muito importante, né?
Você, para mergulhar na palavra de Deus, você precisa ter fé, confiança naquilo que você está lendo. Porque senão você vai ficar doido. E muita coisa é loucura mesmo, pastor, só pela fé. Então é o seguinte, Aceitar. Tem pessoas que acham os caminhos do Senhor é loucura. Para mim é o contrário, é um refrigério. Todas as vezes que eu estou atribulado e tantas coisas, quantas decisões a ser tomadas, eu me vejo assim com problema, sabe? Eu vou para a palavra, é um refrigério para mim. A segurança, a palavra é essa, é segurança. Eu descanso no Senhor, porque Deus sabe muito bem as minhas limitações. E se Ele sabe que daí para frente é Ele que vai agir. Por isso você precisa estar em comunhão com Deus, querido. Porque tem hora que você fala, que Deus espera de mim? Mas você tem que entregar, colocar a tua vida nas mãos de Deus. Né, pastor? Existe na palavra de Deus, lá em Romanos 14 ou 15, diz assim, tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Quando você tem fé em você diante de Deus, que algo vai acontecer, porque Deus vai te ajudar, aquilo acontece. E Deus envia, Deus coloca os seus servos para falar com você. Quantas vezes Deus enviou algumas pessoas para falar do amor de Jesus para mim, e eu nunca dei ouvido. Mas a Bíblia diz que tem um tempo determinado para tudo nessa vida. Eu demorei 40 anos. E o bom também, pastor, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso, a Bíblia diz isso para nós, né? Então, eu demorei 40 anos para Deus levantar um servo dele para me levar para conhecer esse Deus maravilhoso de hoje. Amós 3,7, certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a servos e profetas. Deus usando o pastor Salmo como servo dele, revelando para ele que eu precisava de uma libertação. Aleluia. E não desistiu. E tenho aprendido, tem me ensinado, e as pessoas têm me ajudado. Mas esse evangelho que eu conheço hoje, ele é libertador. Você tem que ter fé, você tem que acreditar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na sua vida. E quando você lê a palavra de Deus, e que você pega esses versículos, e põe dentro do seu coração, e pratica, não adianta você conhecer e não praticar. Você tem que conhecer e tem que praticar. Aí você recebe a vitória. Esses dias eu fiquei impressionado, pastor, uma pessoa que nasceu dentro do evangelho, com quase 35 anos de idade, eu pedi para abrir a Bíblia, para nós lermos uma passagem no Novo Testamento. Ela disse, eu não leio a Bíblia. Eu não sei onde é que está. Eu comecei a chorar e pensando, Deus, como que fica uma pessoa dessa? De que maneira? Que geração é essa, hein? Que pessoa é essa que foi criada dentro do Evangelho e que não conhece o Novo e o Velho Testamento? Isso é inadmissível para nós, porque conhece. Eu não conheci até os meus 40 anos de idade, mas depois que eu conheci, pastor Salmo, eu faço qualquer coisa para essa palavra ser viva no meu coração. Eu tenho feito aquilo que agrada a Deus, que está lá em 1 Samuel. Aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Então eu tenho feito de tudo para honrar esse Deus que um dia me tirou do lamaçal e me colocou na verdadeira luz, e hoje eu posso caminhar de cabeça erguida e dizer que eu tenho um Deus que resolve todos os meus problemas, em qualquer situação, em qualquer pandemia, eu creio nesse Deus, sabendo que eu tenho que fazer a minha parte, ser prudente, que as outras coisas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto, tudo ele fará. É esse Deus que eu confio hoje. O assunto é lindo, o assunto é muito importante. Quando nós recebemos essa palavra, que Deus espera de mim. Agora eu quero falar os canais de comunicação que nós temos com Deus. O canal principal de comunicação que nós temos com Deus é a oração. Querido, orar é conversar. A reza é uma repetição, é um dogma, mas a oração é uma conversa. Você conversa com Deus. Você conversa com Deus no volante do seu carro. Você conversa com Deus na sua casa, na porta trancada, o quarto trancado, você conversa com Deus. Você conversa com Deus lá no seu trabalho, sabe? A nossa vida tem que ser uma constante, um diálogo constante com Deus. E você fala, mas
Deus não responde para mim, Ele está respondendo constantemente. Como Ele te responde? Na leitura da Bíblia Sagrada. Você abre a Bíblia. A Bíblia é um livro fechado. É um livro preto fechado. Você não conhece, sabe nada. Mas quando você abre ele, é a boca de Deus à sua disposição para lhe abençoar e lhe ajudar nessa caminhada. Deus fala também através de sonhos. Deus fala através de sonhos. Tem gente que fala, eu acordei, eu sonhei essa noite com isso, com isso, com isso. Então você tem que ter o dom de discernimento. O que Deus queria falar com você sobre isso? E também, Deus fala com os seus servos. Deus fala com você quando você tem sintonia com Ele. Está constantemente falando com você. Olha, nesse tempo de pandemia, de quarentena, eu não sei como é que você está dentro do seu lar, mas eu sei que vocês podem ganhar uma direção nova, um caminho novo, que vai levar você ao sucesso. E você indo ao sucesso, de quebra, vem a família, vem a alegria, vem a paz, vem a felicidade dentro do seu lar. É isso que você tem, nesse prisma que você tem que trabalhar com Deus. Buscar a Deus em todas as áreas da sua vida, para que te vá bem, para que você sinta que verdadeiramente você não está só nessa caminhada. Porque nós, homens, temos uma mania de achar que nós estamos só. Eu não dou conta, eu tenho que viver aqui, eu e meus problemas, meus traumas, mas é tempo de você se acertar com Deus e ter a certeza que Deus está no controle de tudo para te abençoar e fazer de você uma criatura vitoriosa e abençoada. Eu quero que você reflita sobre isto, que você construa na tua mente uma esperança renovada e abençoada pelo Senhor. Pense nisso, um forte abraço, até o próximo programa.